Boa noite, queridos amigos, sejam bem-vindos, Gladys, Silvia, Clara, Daniele, boa noite, amiga. Quanto tempo estávamos com saudades de... Opa, deu um bug aqui, gente, deu um bug, aqui estou de volta, pronto. Coisas de dedinhos nervosos fazem isso. Will, boa noite, querido, seja bem-vindo. A gente toca sem querer e aí já viu, inverte a câmera, né? Mas faz parte. Martiele, quanto tempo, amiga, quanto tempo, que saudades. Faz tempo que a gente não conversa, né? Nem tô conseguindo entrar nas suas lives também. Tá muita correria por aqui, muita coisa acontecendo, então a gente tá aí num sufoco danado. Mas graças a Deus, aqueles percalços maiores já passaram, né? Só agora estou com minha sogra no hospital, mas se Deus quiser, acredito que ela logo esteja retornando à sua casa, né? Mas faz parte da nossa jornada, nossas provas. E quem não tem, né? Quem não tem? Nishida, boa noite, seja bem-vindo. Nossa, olha, a Daniele também. Ficou 3 dias, o pessoal sentiu sua falta, viu, Daniele? A Clara ontem chegou no finalzinho da live. Chegou pro abraço. Muito que bem. Ó, a Daniela, então, amanhã, sexta-feira, Daniela estará aqui às 22 horas, como toda sexta-feira. Graças a Deus, ela veio ocupar o horário das 22 horas. E de sexta-feira, Daniele vem trazer mensagens maravilhosas do livro O Médico Jesus. E Ana Tereza, boa noite, minha querida amiga. Seja bem-vinda, gratidão pela sua presença aqui também. Ana Tereza vai participar de uma live no final de semana aí, acho que é dia 19, Ana Tereza. Não lembro exatamente o dia, acho que é 17. Depois, se você puder colocar para nós aí, eu já fiz até, compartilhei na hora para os amigos. Se você puder colocar depois, vai ser uma alegria, viu? Vai ser uma alegria que você compartilhe. E eu já até estou cada dia fazendo a divulgação, né? Assim que terminarmos o Gigante Deitado, vídeo obra de Jerônimo Mendonça, nós vamos domingo de manhã, olha lá, domingo de manhã, depois se você puder, pode colocar, viu, Ana Tereza? Fique à vontade aqui, a live aqui a gente permite tranquilamente que as pessoas façam a divulgação dos projetos e é muito bom mesmo, a gente fica muito feliz. E eu estou, como eu falo, né, nós vamos fazer mais para frente a live sobre o livro Palavras para a Alma. Então vamos trabalhar um outro formato também, né? Gleison, boa noite, meu amigo, seja bem-vindo. Então vou mandar os aviõezinhos enquanto eu vou. Hoje nós vamos ter uma história bem pitoresca do Jerônimo, porque que eu falei, né? Nós estávamos fazendo as poesias românticas e agora a Jane Martins Vilela, ela entra no estilo daquele, na verdade o Nicola que veio com aquele estilo de novos casos de Jerônimo Mendonça, né? Porque quem fez os primeiros casos praticamente foi a Jane nesse livro. E a Daniele fazendo divulgação também. Sábado temos uma live dos amigos, Parábola do Grão de Mostarda. Daniele, coloca o horário e por qual perfil vai ser. Eu sei que é a Bárbara e o Gleison, né? Então, depois você só coloca para a gente onde vai ser, para que a gente possa também acompanhar, né? Isabel, boa noite, seja bem-vinda. Então, hoje nós vamos ter um caso bem pitoresco, né? Nós vamos começar a série de casos do Jerônimo com as botinas e traz, né? Um fato pitoresco bem engraçado. E depois ele vai fazer uma reflexão muito oportuna de algumas coisas. Então eu acho muito legal que o Jerônimo, ele traz para nós um lado diferente, né? Um lado diferente de brincar com as suas dores, com as suas dificuldades. E se a gente fizer isso, realmente a nossa vida fica um pouco mais leve. A gente deixa a nossa vida mais leve, mais tranquila, né? Então, vamos lá. Fixados os comentários,
Fixar os comentários, não, fixar o comentário agora. Mandei os aviõezinhos agora. Deixa eu colocar aqui. Espera aqui, gente. Demora um pouquinho aqui, a gente apanha também de vez em quando. Vocês pensam que é só vocês que apanham? Ah, lembrando que no próximo sábado, não este, olha, eu não consigo fixar o comentário. Aqui, acho que agora vai. Agora vai. Fixar comentário. Pronto, fixado o comentário. Só fazendo um adendo. Dia 23 de abril, à noite, acredito entre 20 e 21 horas, alguma coisa assim, nós estamos definindo o horário ainda. Vamos ter a live da revelação, que é quem será a pessoa que vai estar conosco na live do Refletindo com Amigos do mês de maio. 14 de maio nós temos uma pessoa que vai ser revelada, né, numa live que nós vamos fazer, naquele formato que nós fizemos com o Marquinho, somente para revelar, a pessoa pegar um pouco do jeito de trabalhar com o Instagram, a live do ser iluminado. Então vamos colocar luzes, né? Luzes espirituais, né, Clara? Tá ótimo. Quem será, né? Chega, já falei que eu não ia ficar fazendo merchan, deixa para o dia 23, na semana a gente faz divulgação melhores. Bom, hoje nós vamos falar de um caso pitoresco, como eu estava dizendo para vocês, saudando a Anice, a nossa querida amiga, chegou aí com a gente, seja bem-vinda. E o caso pitoresco do Jerônimo é as botinas. Então vejam que coisa... Ana Tereza, eu posso até te falar, Ana Tereza, no particular eu até te falo quem é, mas eu não posso revelar porque essa pessoa, eu não quero nem que fala se é homem ou se é mulher, então ela mandou fazer um segredo, olha, incrível. Então, dia 23 nós vamos fazer tipo uma live teste, para que a pessoa pegue um pouco o jeito do Instagram, porque nós vamos fazer pelo nosso perfil, começar pelo nosso perfil, depois a gente inverte, aí a pessoa que abre a live, né? A Daniele dizendo, sábado será às 21 horas, Gleison, Bárbara e a Daniele, pelo perfil da Daniele T. Lima, certo? Então vamos ouvir essa história bem engraçada de Jerônimo para as nossas reflexões. As botinas. Era ainda criança com saúde. Naquela época, o Cine Ituiutaba, hoje Bristol, tinha uma exigência. Não era permitido entrar lá descalços. O Jerônimo estava com muita vontade de ver um filme que passava, mas não tinha sapatos para entrar. No grupo João Pinheiro, sito na rua 20 com a Avenida 17, havia uma boa quantidade de entulhos sob as suas galerias. Ele correu até lá, rebuscou, revirou até achar um enorme par de botinas de adulto, com bicos para cima. Não titubeou. Limpou-as, calçou-as e lá foi para o cinema, valentemente exibindo o ingresso. João, o porteiro, olhou aquelas botinas de adulto ridículas no pés da criança e exclamou: Cruz credo, menino! Tira essas botinas e entra depressa! Naquele momento, João foi uma nobre alma que venceu uma norma da diretoria do cinema para fazer a felicidade passageira daquele menino. Às vezes, é necessário para ser um bom samaritano superar a burocracia. Certa ocasião, um grupo teve quase que implorar ao porteiro de um albergue que permitisse a entrada de uma criança que dormia ao relento, sozinho na noite fria. O albergue não permitia a entrada de crianças desacompanhadas. Graças a Deus, também o porteiro ouviu a voz da caridade e, após as instâncias do grupo, abriu o portão para que o menino dormisse lá naquela noite. Acho que aqui seria as insistências, tá? Deve ter um erro de grafia aqui, de impressão, tá? Saudar aqui a nossa querida Ana Lupe, que chegou, e também, se não me engano, a Cláudia Jaque. Cláudia, um beijo para o Everton, seja bem-vinda, seja bem-vindos.
Que história, né? Jerônimo era um apaixonado por cinema. Era um apaixonado por cinema. E imaginamos, Lúcia, boa noite, querida, seja bem-vinda. Imaginamos uma cidade do interior que, salvo engano, hoje, Ituiutaba deve ter perto de 120 mil habitantes. Então, se a gente voltar no tempo, 1960, mais ou menos, com certeza, tinha muito menos habitantes. Talvez a metade, não sabemos. E a grande diversão de uma cidade típica do interior de Minas, por exemplo, era o cinema. Então as cidades não tinham assim, outros meios de diversão senão o cinema. Boa noite, Cristiane, seja bem-vinda. E Jerônimo era um apaixonado pelo cinema, tanto que adorava os filmes dos heróis da época, que era o Hércules, Sansão, como vocês vão ver mais à frente, algumas situações, filmes do Tarzan, que existe também uma passagem muito pitoresca, mais à frente desse livro também, que talvez algum de vocês já conheçam, aquela revelação que ele teve numa casa espírita. Então, por ser apaixonado pelo cinema, devia estar passando um filme que ele estava doido para ele. Mas ele era um casal, ele era um filho o nono filho de um casal muito pobre, o nono de 10 irmãos. De 10 irmãos, Jerônimo era o nono filho. E uma família muito pobre. A sua mãe lavava roupa para fora, o seu pai era um vendedor tipo um caixeiro viajante, alguma coisa simples. E não tinha muitos recursos, uma família enorme naquela época. Jerônimo começou a trabalhar muito cedo. E, consequentemente, ele ia e voltava muitas vezes a pé e descalço. Não tinha recursos para comprar um sapato. João Carlos, boa noite. Valéria, boa noite. Sejam bem-vindos. Adriana, boa noite também a você, querida amiga. E não tendo recursos, queria por toda a lei ir ao cinema. Conseguia certamente o dinheiro para o ingresso por conta que, vocês vão ver mais à frente, ele trabalhava de engraxate. O Jerônimo, logo nos primeiros empregos dele, foi ser engraxate. Cumprimentar o Marquinho que chegou e também... quem aqui que chegou também que eu não vi aqui? Passou... a Giovana, boa noite. Giovana, boa noite, Marquinho. Então, por esta condição muito, muito pobre, ele não tinha sapatos. E a gente lembra até, falando dessa questão do livro de sapatos, aquela história que as pessoas comentam com muita propriedade. Uma pessoa ficou muito triste porque ela não conseguiu comprar um par de tênis novo. Adorava, olhava na vitrine aquele par de tênis que encantava os olhos, mas ele não tinha dinheiro para comprar um par de tênis novo. Já tinha o deles, né? Então, ele reclamava da sorte quando ele viu passar uma pessoa que não tinha pés. Mas o Jerônimo, muito pobre, não tinha condições. E na época, o cinema... eu lembro que um primo meu comentava que há muito tempo atrás não era somente não entrar descalço, né? Obviamente, não era só entrar descalço, mas exigia que a pessoa, para entrar ao cinema, precisava, lá atrás, muito tempo atrás, de paletó e gravata. Paletó e gravata para ir ao cinema. Ou então, mais à frente, quando foi passando, tirando essas exigências, né, da burocracia da vestimenta, não podia entrar com sapatos sem meia. Então, ele comentava que quando ele ia ao cinema, ele tinha que levantar a calça para mostrar para o porteiro que estava com meia. Olha só, que situação, né? Mas naquela época o Cine Ituiutaba, atualmente Bristol, não sei se existe ainda em Ituiutaba esse cinema, porque esse livro aqui da Jane, ele foi escrito, quer ver? Deixa eu ver se eu consigo achar quando ele foi escrito aqui. A edição aqui é de 2011, mas ele foi escrito antes. Quinta edição, agosto de 2011. Deixa eu ver, acho que a Jane fez aqui uma apresentação e ela deve ter feito
6 de agosto de 1992. Então não sabemos se existe esse Cine Bristol ainda. Muito provavelmente a gente acredita que nem exista, porque muitas cidades desativaram os cinemas, né? Dea, boa noite, seja bem-vinda. Muitas cidades desativaram o cinema e hoje os cinemas estão concentrados, né, bem nos shoppings, né? Não, Will, não é regra de mineiro, não, Will, é regra bem... Era padrão de comportamento da época. Padrão de comportamento da época. A década de 60, que eu acredito mais ou menos quando aconteceu isso, tinha essas exigências, né? Hoje liberou-se um monte de regras de conduta, de comportamento, né? Mas, olha só, ele queria então arrumar um jeito de ir ao cinema. E procurou lá nos entulhos lá do grupo João Pinheiro, e lá é interessante essas coisas, né? Aqui no interior do estado de São Paulo, uma cidade chamada Rio Claro, também tem muito disso, ó, Rua 20 com Avenida 17. Aqui em Araraquara existem algumas ruas que têm nomes, né? Por exemplo, a Rua 9 de Julho é conhecida também como Rua 2. Cada uma das ruas aqui de Araraquara, as principais, principalmente da região central, mas as ruas elas são nomeadas, além do nome, pelo número. Facilitava a localização com uma pessoa que vinha de fora. Em Rio Claro é bem semelhante a essa questão de Ituiutaba, Rua 20 com a Avenida 17, então a pessoa ia contando, né? Vitor, boa noite, seja bem-vindo, meu filho. E então, aqui quando ele achou uma botina, ele nem pensou duas vezes, falou, com essa que eu vou. Deu um trato, imagino, né? Fico imaginando o Jerônimo, né? Todo pomposo, com ingresso e uma botina, uma criança praticamente, colocando uma baita botina de adulto, né? Com os bicos virados para cima. O porteiro, o João, viu aquela situação, falou, menino, o que é isso? Cruz credo, tira esse treco, aí, joga fora esse negócio e entra aí direto, vai. E aí ele fez e ficou certamente muito feliz de ter sido permitido a sua presença ao cinema sem que ele precisasse, né, usar aquela situação bem engraçada, né? Imagina uma criança calçando um baita de um butinão daquele, né? E passando dessa questão, a Jane coloca com muita propriedade para nós que às vezes é necessário para ser um bom samaritano superar a burocracia. Boa noite, Kátia, seja bem-vinda. Para ser um bom samaritano, fazer o bem a alguém, a gente muitas vezes precisa superar a burocracia. Claro, não tentar fazer algo ilegal, imoral, né? Mas uma situação para que permitisse que uma criança entrasse no cinema. E não só isso, aí a Jane vai comentar de um outro fato que realmente tocou profundamente esse grupo aqui, né? Um grupo que participava de trabalhos assistenciais lá em Ituiutaba. Que ela fala assim, eles tiveram quase que implorar ao porteiro de um albergue que permitisse a entrada de uma criança que dormia ao relento. Imagine isso, né? Hoje a gente vê com muita frequência, principalmente aqui em Araraquara, existem muitos moradores de rua, coisas que não aconteciam no passado. A gente fala assim, é uma questão que a gente poderia falar. Morador de rua numa grande cidade é muito comum. É muito comum. Agora, numa cidade média, como Araraquara, não comportaria precisaria ter um trabalho de assistência social, de promoção social desses indivíduos, de fazer um acolhimento, de fazer um trabalho de resgate dessas criaturas, né? E imagine então, na década de 60, 70 mais ou menos, uma criança que dormia ao relento. E esse grupo viu essa criança e chegou para o porteiro e, né, começou a implorar, não, põe essa criança, é um albergue, né? Um albergue no acolhimento, não era um orfanato. Não pode, porque a regra da instituição, mas a criança devia estar passando, né, muito frio, dormindo ao relento. E esse porteiro, depois de muita insistência do grupo, embora o albergue não permitisse a entrada de crianças desacompanhadas, ele também ouviu a voz da caridade
e abriu o portão para que esse menino dormisse lá aquela noite. E isso traz reflexões oportunas para nós, né? Muitas vezes nós não podemos querer ser tão rígidos nos nossos conceitos. Temos que ter a certa flexibilidade entre acolher uma criança que estava passando frio, dormindo ao relento, e atender a regra imposta pela diretoria. Com certeza ele poderia até ser punido, receber uma punição, mas o seu coração estaria com certeza sereno e tranquilo, porque ele fez um ato de caridade. Ele superou as normas impostas. A gente sabe que existem normas e toda instituição preza pelas suas normas, porque se não fosse isso, seria uma balbúrdia, né? Seria uma bagunça. Nós mesmos aqui em Araraquara, a casa espírita que nós frequentamos mantinha muito tempo atrás um albergue noturno. E por conta já de circunstâncias, ela construiu um novo prédio e teve que passar para a administração da prefeitura. A prefeitura que administra o antigo albergue noturno, hoje chamado de casa transitória. E vejam, os moradores de rua, as pessoas que não têm onde morar, onde dormir, eles podem procurar a casa transitória, vão receber banho, uma cama, roupa limpa e alimentação. Vão ter uma janta, vão ter um pouso e um café da manhã. Mas existem algumas regras dentro da instituição para que não vire bagunça. E muitos moradores de rua, estava conversando uma vez com uma pessoa, ela falou assim, eles não aceitam regras. São pessoas às vezes drogados, e também tem algumas outras situações que alguns, eles têm um cachorrinho, por exemplo, que os acompanha, e às vezes a instituição não permite. Eu não sei dizer aqui em Araraquara, mas às vezes a instituição não permite que o animalzinho daquele morador de rua seja recebido. Eu não sei dizer, estou falando assim, existem algumas instituições que me falaram, acho que fora daqui de Araraquara, que tem também um lugar para que ele coloque o seu animalzinho de estimação. E a gente vê com tanta propriedade, né? A gente passa assim pela rua, sempre um morador de rua tem praticamente um cachorro que o acompanha. E outro dia passava perto numa região central e tinha assim alguns moradores de rua que estavam ali próximo a uma igreja aqui no centro, e eles estavam ali, chegou um outro morador de rua e o cachorro do primeiro que estava ali sentado fez uma festa enorme para o outro que chegou. E eu pensei comigo, nossa, que gesto bonito, né? Um animal saudando o amigo que chegou, né? O amigo do dono dele. Então, às vezes, para a gente fazer a caridade, nós precisamos superar algumas limitações, né, impostas ali. A questão do Jerônimo entrar no cinema, e com certeza, né, o João, que era o porteiro do cinema, já conhecia o Jerônimo de muito tempo, porque era cidade pequena, praticamente as pessoas todas se conheciam, né? E como ele trabalhava como engraxate, né, ali na região central, e a gente consegue mais ou menos visualizar a cena, né? Querendo muito ir assistir aquele filme. A Jane não relata para nós que filme que era, né? E acabou. Tchau, de boa noite, meu querido amigo, seja bem-vindo. E acabou praticamente permitindo então a entrada dele sem as botinas que ele estava entrando, né? Que ele estava tentando entrar no cinema, da mesma forma que aconteceu com o grupo que viu uma criança na rua e com muita insistência o porteiro acabou, né, burlando, entre aspas, uma regra, mas na verdade trazendo um conforto e um acolhimento para aquela criança, né? Um conforto e um acolhimento para aquela criança que dormia ao relento. E é sempre interessante a gente pensar
nessas situações, né? Porque daqui para frente vocês vão prestar atenção, né? Que fatos e fatos pitorescos vão acontecer com o Jerônimo. Algumas situações hilárias mesmo, que a gente praticamente dá muita risada. Aqui a gente consegue já imaginar, desde criança, quando ele era jovem, digamos, não tinha nenhum dos problemas de saúde ainda, e apaixonado para o cinema, queria para toda a lei, mas não tinha regra, então ele foi buscar um jeito, foi se virar nos 30 naquela época para conseguir entrar no cinema, que era a única forma de entrar com calço, não podia entrar descalço. Então foi interessante essa questão, né? O jeito que a criança Jerônimo fez para conseguir o intento de ir ao cinema. E aí, como falei para vocês, nós vamos ter casos e mais casos muito engraçados. E João Carlos, eu mandei um áudio para ele, estou aguardando o feedback, aproveitando que ele está na live. João Carlos, no dia 25 de abril, nós vamos trazer a história da hemorragia de Jerônimo Mendonça. E se João Carlos não puder estar conosco no dia, por conta de compromissos de ordem familiar que ele está resolvendo, então ele está com uma série de problemas para ser resolvidos, então ele não está muitas vezes numa região que consiga ter um acesso bom à internet, para que ele consiga estar ao vivo conosco. Ele consegue às vezes entrar na live, mas a conexão dele é meio fraca, então talvez ele não consiga estar conosco no dia 25. Mas já falei com o João Carlos, se ele não tiver o texto, eu vou mandar o texto para ele, peço que ele faça uma gravação de um vídeo contando a história e a gente faz os comentários dessa história, a hemorragia que Jerônimo passou. Na semana seguinte, nós vamos ter quatro mensagens, também nessa sequência, né? Muito interessante. Na segunda-feira nós vamos ver a lição, onde o Jerônimo trabalhava como engraxate na engraxataria do senhor Bernal. Tá? Falei para vocês que ele trabalhava com... A Ana Teresa disponibilizou o link, gente, olha, para aqueles que quiserem acompanhar, tá? Ah, sim, João Carlos, quando se agravou a doença era um outro filme, era E o Vento Levou. É uma outra situação, não é esse filme aqui que ele foi assistir. Esse daqui ele era jovem, ele era criança ainda, né? E quando se agravou a doença, ele já estava na fase na doença, né? Ele já na adolescência para a juventude, né? O link da live da Ana Teresa pelo Instagram, Ana Teresa, o horário mesmo, por gentileza, querida, se você puder colocar também. Gente, é imperdível, tá? Eu falo que eu sou fã incondicional da Ana Teresa e aquela vez que ela esteve conosco aí foi realmente muito gratificante. Eu vou até copiar aqui, Ana Teresa, que depois eu vou fazer uma postagem dela, tá? Vou fazer uma postagem, inclusive divulgando o link. Tá? Já coloquei aqui também, já está salvo. E então, olha, tá aí a divulgação. 10 horas da manhã, ok, gente? Então, 10 da manhã, domingo de Páscoa. Olha que presente, melhor que ovo de Páscoa, né, Ana Teresa? Melhor que ovo de Páscoa, porque não engorda e nos dá crescimento espiritual. Tá vendo? Vamos fazer então a mudança da nossa atitude. Em vez de comer um ovo de Páscoa, vamos assistir a live da Ana Teresa às 10 da manhã no próximo domingo. O link tá ali, gente, copia e cola, tá? Chocolate espiritual, perfeito, Ana Teresa, perfeitamente. Esse daí não tem para ninguém. E, gente, sigam lá o perfil da Ana Teresa, que a Ana Teresa, olha, dispensa comentários. Bom, agora então nós vamos fazer as nossas preces, as nossas vibrações. Lembrando que amanhã, às 20 horas, pelo perfil essência.espírita,
A nossa querida amiga Neuza, aqui de Araraquara, vem fazendo as lives do livro Jesus no Lar de Neio Lúcio, tá? Essência.espírita. Às 22 horas, a nossa querida amiga Daniele vai continuar esse projeto que ela já está fazendo, e eu agradeço muito a ela de estar preenchendo o horário das 22 horas, sextas-feiras, do livro Jesus, o Médico Jesus. É Jesus no Lar e o Médico Jesus. Olha que interessante, né? Nada por acaso, né? O Médico Jesus de José Carlos de Luca. E no sábado de Aleluia, às 21 horas, uma live que a Ana Tereza já divulgou, desculpa, Ana Tereza, que a Daniele já divulgou, vai ter a Bárbara, a Daniele e o Gleison pelo perfil da Daniele, tá bom? Aprendizes do Evangelho, boa noite, seja bem-vindo. O João Carlos está dizendo quando foi o vento levou, que foi quando iniciou o problema mais grave de Jerônimo. Ele devia estar com 17 anos. Beleza, então? Então, olha, segunda-feira eu espero vocês para nós estudarmos juntos a lição. A lição. Lição muito bonita e muito tocante. Amanhã estarei fazendo uma palestra presencial no Centro Espírita Portal da Luz, aqui de Araraquara. Conversando com um amigo, ele falou que não é transmitido ao vivo de lá, mas eles gravam a palestra e depois eu vou compartilhar no nosso canal do YouTube e compartilho com vocês também o link assim que eles disponibilizarem para mim, tá bom? Vamos falar amanhã sobre o passe. Então vejam, não vai ser um curso de passe. Estou dando um spoiler aqui, que é interessante. Não vai ser um curso de passe. Mas nós vamos falar do passe pela ótica do passista e da ótica do paciente. Situações corriqueiras do dia a dia, uma situação muito particular que eu coloco, principalmente os dirigentes, coordenadores de grupos, onde tem reuniões de palestras públicas e passe, sempre orientem as pessoas, antes de convidar as pessoas para tomar um passe, oriente as pessoas do que vai acontecer na Câmara de Passe. Porque é o seguinte, às vezes a pessoa chegou à casa espírita pela primeira vez. Então chegou num centro espírita e fala, meu Deus do céu, o que será que vai acontecer aqui? Aí convida a pessoa para tomar um passe. A pessoa já entra numa sala ali e fica ali, né, olhando, prestando atenção, olhando ali, fica uma coisa, que será que vai acontecer, né? Então, em vez dela ficar prestando atenção, né, prestando atenção não, entrando em sintonia, se harmonizando para receber os fluidos, ela fica ali toda tensa e preocupada se vai acontecer alguma manifestação mediúnica, o que tem aquela água que vão oferecer para ela, será que é água que eu posso tomar, não posso tomar, o que eu faço com o copinho? Fica aquela coisa assim, a pessoa fica tão agitada, tão ansiosa, que nem consegue aproveitar o passe. Então, é importantíssimo que as pessoas, os dirigentes, antes de convidar as pessoas para a Câmara de Passe, que eles orientem o que vai acontecer ali. Fala, não vai acontecer nada demais, é uma transmissão de energias do médium, do passista, juntamente com os fluidos espirituais, de um modo geral, tá? Como eu falei, nós não vamos dar curso de passe, nem vamos ficar estabelecendo passe magnético, passe espiritual, não vamos entrar nesse meandro específico, mas explicar que quando você vai à casa espírita, você também tem que se preparar naquele dia, né? Se você vai para um tratamento espiritual, você também tem que se preparar. Você chega ali, a equipe espiritual já está desde as primeiras horas da manhã, preparando todo aquele ambiente. E a gente entra, às vezes, na casa espírita como se estivesse entrando numa festa. Não que você não possa conversar com as pessoas, pode sim, deve conversar, faz parte esse congraçamento entre amigos, entre conhecidos do grupo espiritual. Mas é importante que você se prepare. Você não sai assim em cima da hora para ir para um tratamento espiritual, para uma palestra. Então tem uma série de situações que inclusive já aconteceu comigo na época
um tempo atrás e eu vou até abordar essas situações de horário, de regularidade de horário e tudo mais. Ari, boa noite, querido amigo, seja bem-vindo. Então agora, finalizando, nós vamos fazer as nossas preces, as nossas vibrações e vou convidar então a todos, aqueles que assim se sentirem confortáveis, quiserem colocar um copo com água, pedindo para a equipe espiritual fluidificar. E cada um certamente traz algum irmão que está necessitado, está internado, precisando de amparo, precisando de uma vibração. É o momento de nós unirmos os nossos pensamentos no momento da nossa prece. Então eu convido então a todos, vou pegar aqui, fechar aqui a live por aqui e vamos colocar a nossa música para que a gente possa se harmonizar. E assim, queridos amigos, vamos neste momento unir os nossos pensamentos em prece e oração. Vamos mentalizar ao nosso lado a doce presença do nosso Mestre Jesus. Ele que disse: vinde todos vós que estáis cansados e fatigados, que eu vos aliviarei. Vamos mentalizar o nosso Mestre ao nosso lado, pois Ele mesmo disse: onde houver 2 ou mais reunidos em meu nome, aí estarei convosco. E estamos aqui, Mestre, reunidos em Teu nome, rogando o Teu amparo, a Tua proteção, a Tua assistência espiritual para cada um de nós que está aqui nesta live, que já passou por ela ou vai assistir depois. Abençoe os nossos lares, os nossos familiares, os nossos entes queridos. Abençoe todas as pessoas que nos pediram preces e vibrações, corações queridos que estão passando por provas difíceis, dolorosas, doenças do corpo, doenças da alma. É o momento de rogar a espiritualidade maior que possa envolver esses irmãos que estão em nossos pensamentos, e em todos esses outros cujos nomes estão abertos na tela. Cada um deles possa receber de acordo com a sua necessidade e o seu merecimento. Vamos orar pelos doentes em seus lares ou nos hospitais. Quantas e quantas pessoas padecendo. E vamos orar por eles. Vamos orar também pelos médicos, enfermeiros, atendentes, que diuturnamente estão nesta casa de saúde, trazendo consolo, acolhimento a tantas pessoas que chegam necessitadas. Vamos lembrar dos velhinhos nos asilos, dos órfãos, dos presidiários, dos nossos irmãos sem teto que perambulam pelas ruas e aqueles outros ainda perdidos nos vícios, nas drogas, no alcoolismo. Enfim, Mestre, onde houver uma dor, onde houver uma lágrima, que a sua mão amiga ampare esses corações, que eles possam receber todas as nossas melhores vibrações e vibrarmos também pelo nosso país e pelo nosso planeta ainda tão sofrido, passando por tantas e tantas provações coletivas. Rogando-os ainda a equipe médica e espiritual de Dr. Bezerra de Menezes, que os médicos da espiritualidade possam fluidificar essas águas, derramando sobre elas o bálsamo, o remédio necessário para a cura do nosso corpo, do espírito. E assim, Mestre, agradecidos pela oportunidade desta reunião, agradecidos a Jerônimo Mendonça, agradecidos a cada um de vocês, amigos queridos, que estão sempre conosco, irmanados num só pensamento, num só coração, e nós dirigimos ao Mestre a prece que Ele nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje e sempre.
Perdoa as nossas dívidas como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes entregues a tentações. Livra-nos de todos os males, pois Teu é o poder, o reino e a glória para todos sempre. Que assim seja, Senhor, que assim seja. Eu agradeço uma vez mais. Boa noite, Luciana, seja bem-vinda. Carlos e Natália, boa noite. Eu agradeço uma vez mais a presença de cada um de vocês, amigos queridos do coração. Desejo, como a Clara está dizendo, uma feliz Páscoa para todos nós. Que o nosso Mestre Jesus possa permanecer lado a lado neste dia de Páscoa e que nós possamos estar cada vez mais irmanados em pensamento e em coração. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre e, como sempre digo, que nós tenhamos uma noite abençoada de estrelas luminosas a amparar os nossos mais belos sonhos. Muita paz, muita luz, um beijo grande no coração de cada um de vocês e até segunda-feira, se Deus quiser. Tchau, gente!